Isso seria uma grande transformação que está para chegar. Que está para chegar. Inclusive, você estava me contando em off aqui que você tem recebido muitas crianças para atender, que você chamou elas de crianças cristais. Na realidade, não fui eu que dei esse nome, né? Uhum. Aliás, tem alguns livros muito bons já sobre as crianças cristais. Eu tive a felicidade, por exemplo, de atender uma com 6 anos. Já contei isso em outro podcast, mas vou contar para você. Essa criança estava com depressão. A mãe trouxe ela para mim. E eu entrei no mundo dela e ela disse: Socorro, eu tenho 8 segredos. 8? 8 segredos, mas são muito difíceis. E aí eu fiquei preocupada, né? O que aconteceu com essa criança, né? Aí ela deu voltas e tudo, mas eu vou contar os meus segredos para você. Aí ela disse: você sabia, Socorro, que a paz é branca? Maurício, essa menina me falou de paz como eu nunca ouvi nada igual. Esse era o primeiro segredo. O sofrimento dela, porque ela não via paz nesse mundo. Que as crianças sofriam muito, que ela via criança pedindo esmola nos faróis. E aí eu fui explicar a ela a paz dentro do contexto do humano, né? O segundo segredo era: você sabia, Socorro, que não pode existir amor se não tiver harmonia? 6 anos. Que loucura. 6 anos. Mentalidade. Quando essa criança saiu, eu chorei tanto. Eu fiquei... hoje ela está com 16 anos, né? Um dos primeiros lugares, honra, mérito na escola. Ou vai ser cientista ou uma psicóloga. Eu acho que ela vai muito para o lado da psicologia. Graças a Deus que os pais não levaram para ser taxada de... como é que está agora? Está se falando muito de... TDAH, essas coisas. Déficit de atenção. Não TDAH, no caso dela seria autista. Tá. Autismo. O autismo está tendo muita confusão aí. Muita criança cristal. Crianças estão vindo de sistemas muito mais adiantados do que o da Terra. E elas vão ajudar porque são tremendamente empáticas. A gente pode dizer que essas crianças, de certa maneira, não todas, né, mas algumas, elas podem ser humanos do futuro? De outras raças que estão vindo aqui para ajudar a gente nessa evolução da transição? Sim, eu acredito que elas sejam, por exemplo, das Pleiades, né, de sistemas muito evoluídos. Por quê? Querido, seria assim, se a gente for pensar, é quase criancice imaginar que num cosmo infinito desse, com trilhões de galáxias, né, planetas, infinitas criações, só nós somos inteligentes, só nós, né? Seria muita prepotência, muita né? Prepotência, muita bobagem, né? Então, mas, veja, no meu caso, eu respeito muito esse que não acredita, que acha que não tem, que somos nós, o rei da criação, né? Por quê? Eu acho que são consciências que ainda estão adormecidas, que não acordaram. Vão acordar um dia? Vão. Essa questão evolutiva é para todos, né? Então, uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas todos vão chegar lá, né? Eu acredito que esse Criador, ele quer ver a criação dele evoluir, né? Uns podem ser mais lentos, e deve ter um porquê também. Por que eu sou mais lento do que o outro? Vê lá a lei do ritmo, né? Você tem pessoas mais lentas, mais devagar, aceleradas, né? Mais normais. Então, essa mudança é maravilhosa. Maravilhosa, eu acho que... E, aos poucos, as pessoas estão começando a entender que elas são co-criadoras da vida dela.
que elas criam com essa energia do todo, né? E que elas podem criar o que elas quiserem. Agora, qual é a coisa que precisa ser feita? Você precisa fazer uma limpeza mental. Então, é esse entendimento, é esse acordar de consciência que eu acho que essa transição planetária está trazendo. E vai fazer grandes modificações. Acredito, sim, em extraterrestre, acredito que tem inteligências maravilhosas aí fora, como também pode ter inteligências mais atrasadas do que a nossa, né? Planetas mais atrasados. Enfim, as possibilidades são infinitas. Do que pode vir a acontecer para despertar a humanidade ainda mais, certo? O que pode acontecer, que eu acho, é que a luz, ela é espetacular. Você veja, essa sala está iluminada. Então, estou lhe vendo, tá? E como diz o doutor Sérgio Felipe Oliveira, que eu tenho uma grande admiração, essa caneca não é a caneca, é a luz que incide nela, né? Então, revela. Sim. Se a gente apagar a luz, a gente não vê a caneca. Fica tudo escuro aqui. E para haver luz, o que precisa? Basta você tocar o dedo no interruptor. E a luz, a sala toda está iluminada. Assim é a mente da gente também. Então, eu acho que vai chegar um momento em que as mentes, com essa massa crítica que está se formando, vão se iluminar. Tudo é possível. Tudo é possível estar em completa escuridão e, de repente... Tem um filme de ficção científica que eu gosto muito, que é o Sombra. E quando começa a história do Sombra, né? Que ele era terrível, né? Era um espírito maligno e tudo. E a luz chega nele, né? E faz ele ficar bom. A partir dali ele não consegue. A partir dali, tudo que ele tinha aprendido na escuridão, ele usa para salvar pessoas, para fazer o bem. Mas é repentino, né? Então... Mas o que vai acontecer com essas pessoas corruptas que a gente estava falando agora há pouco? Essas querido. Pessoas do mal, essas pessoas que elas não contribuem para o bem, né? O que vai acontecer com elas nesse momento da transição planetária? O que acontece? Muito sofrimento. Muito sofrimento. Às vezes, sabe, quando eu vejo determinadas manchetes, assim, eu fico imaginando o sofrimento daquele ser quando ele começar o aprendizado dele. Vai ser demais. É que o que nos frustra é que antes de ele começar esse aprendizado, ele vai ter feito outras pessoas sofrerem muito mais. Sim, mas... O mundo inteiro tá sofrendo por determinações de 1 ou 2 líderes. Sim, mas veja, eles são instrumentos. Eles são instrumentos para aquele que ainda vive na escuridão poder aprender. Porque, veja, você só evolui através do sofrimento, infelizmente. Você não evolui através da boa palavra. Se fosse assim, hoje aqui o mundo estava maravilhosamente bem. O Cristo passou por aqui, né? E ninguém faz nada do que ele disse para fazer, né? Por quê? Porque a evolução é lenta, querido. É lenta. Esse tempo que para nós é imenso, mas dentro dessas leis universais, às vezes é um pingo d'água. Um cabelinho. Um cabelinho. Então, veja, aqui, vamos imaginar, vamos fazer ter uma ideia aqui. Aqui eu tenho uma situação da minha vida, que está a minha vida, eu estou aqui no meio. Aqui está uma estrada e aqui está outra estrada. Essa estrada aqui, eu não tenho consciência de nada e a vida é dura. Falta de toda espécie, emocionalmente eu vivo mal, né? A vida é uma coisa triste. Essa outra estrada aqui,
Se eu parar de me reclamar, se eu parar de me queixar, porque veja, a palavra reclamar da ré, é clamar de novo, né? Então, se eu parar de reclamar, de ser vítima, porque, primeiro uma coisa, tem esses 2 líderes que você falou e um monte de gente sofrendo. Agora, eles estão sendo instrumento para o sofrimento delas, porque todo mundo já fez coisas que tem de resgatar, através das manchas. Sim. Faz parte da evolução. Então, quando eu olho e eu começo a acordar a consciência, eu digo, bom, se eu continuar me reclamando, se eu continuar me maldizendo, se eu continuar colocando a culpa nos outros, eu vou por esse caminho aqui de sofrimento, não vai mudar nada. Mas se eu parar com isso, assumir minha responsabilidade pela minha vida, trabalhar, ver o bem, buscar o bem, fazer o bem, eu vou mudar. Uhum. A escolha é minha. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Essa é a palavra-chave. Chave. Eu tenho de ser responsável pela minha vida. Sem terceirizações. Não posso terceirizar, né? Eu posso inferir, então, que nós, seres humanos, na verdade, a gente não é um ser tão frágil igual muitos apontam, mas sim podemos nos vermos como deuses? Sim, o próprio Cristo te disse isso. Vós sois deuses, nós somos deuses. Por quê? Porque nós somos a semelhança do Criador, né? Veja, no planeta você tem animais aí maravilhosos, mas nenhum animal cria nada. Não é? Apenas o homem foi dada a inteligência criativa. Né? O poder da criação. Então, quando você descobre isso e você passa a cocriar a vida que você quer viver, você vai ficar encantado. Eu tenho milhares de pessoas que mudaram a vida. Quando eu digo a você que isso é possível, não é porque apenas eu mudei minha vida, não. Ao longo da minha vida, passando esse conhecimento para outras pessoas, eu vi pessoas fazerem coisas extraordinárias na vida delas, não é? Nós somos seres divinos, né? Nós somos seres capazes de coisas maravilhosas, né? Só precisamos realmente despertar, cancelar as manchas, né? Fazer a regeneração mental, né? Então, eu tenho um curso que é baseado em corpos herméticos, que se chama Regeneração Mental, que eu pretendo dar também. Tenho alguns cursos, como pré-natal mental, tenho uma série de cursos para a evolução da mente humana. E eu pretendo, nesses 10 anos aqui que me restam no planeta, poder passar isso para as pessoas, né? Por que 10 anos? Porque eu tenho uma crença desde pequena. Certo. Que eu devo ir embora daqui do planeta aos 94. Eu vou fazer 84 agora em setembro, então tem aí 10 anos, né? E agora posso te dizer uma coisa, no dia que eu for, pode ter certeza, vou muito feliz, porque eu gosto muito de aventura. A vida é uma aventura, né? E já com 94 você já não está dando muito, né? O corpo está começando a cobrar, né? E eu quero começar numa nova história, né? Levando na minha bagagem, na minha essência, comigo, o melhor que eu possa fazer no planeta, né? Começar uma nova história, você diz uma nova vida. Sim, uma nova oportunidade. Reencarnação. Sim, porque com certeza você é um ser eterno. Você não para nunca de evoluir, né? Ou evoluir também. Porque temos aí uma massa muito grande de gente evoluindo. Imagina dar o azar e você cai, né? Numa pessoa que não é tão próspera igual a sua encarnação atual. Sim. Mas você vai continuar sendo a mesma. Não, eu posso, se eu não tomar cuidado, eu posso ter uma queda. Por que não?
Se você for embora apegada, por exemplo. Sim, por exemplo, o apego é uma das coisas terríveis, né? Sair daqui, ai, o dinheiro que eu tenho, a casa, isso é terrível, né? Entendi. Isso tudo é efêmero, né? É passageiro. Você não leva nada no caixão, nem na cremação, né? A não ser o que você fez de bom ou de ruim também. Porque você vai acumular na tua essência o bom e o mal, né? Karma. Então, você está criando alguma coisa para a próxima muito boa ou muito complicada, né? Mas como você lida com o véu do esquecimento? Porque a partir do momento que você começar a construir essa nova história, como você mesmo falou, tudo que você aprendeu e olha como o tanto de coisa que você aprendeu aqui, você não vai lembrar lá. Sim. Como você lida com essa informação? Veja, a misericórdia de Deus é maravilhosa. Se você fosse se lembrar das coisas que você já fez, você ia ficar muito mal. Você acha que teria mais prejuízo do que benefício? Mais prejuízo. Às vezes nem aguentaria. Eu tive a oportunidade de ver algumas encarnações minhas, né? Nossa. Uma delas me levou para uma depressão profunda. E olha que eu já tinha um bocado de conhecimento, né? E aí eu fui realmente cancelar aquele episódio, aquela vida difícil, onde eu era maldade terrível, era uma mulher horrível, numa viagem dentro de um barco no Rio Nilo, né? Eu primeiro tive um sonho vendo essa vida. Sim. Depois, quando eu estava no Egito, dentro do barco, uma noite eu acordo naquela vida. E aí era ao vivo e a cores. E ali eu vi que aquela encarnação tinha se passado no deserto do Saara. Talvez alguma coisa da época do Cristo, ou antes até, né? Onde eu era absolutamente ruim. Maldade pura. Então eu fico imaginando quantas encarnações, quantas vidas eu já vivi para chegar nesse ponto agora da compaixão. Imagina o que eu já devo ter passado, né? Para hoje olhar para o outro e ter uma infinita empatia com ele, né? Então eu fico imaginando como Deus é bondoso. Porque quando eu vi essa encarnação, eu já estava num adiantado de conhecimento bastante. E mesmo assim foi difícil para você lidar com essa informação? Demais. Foi muito difícil. Então, as possibilidades de eu, numa próxima, agora vir numa outra encarnação muito melhor, seja onde for, vai ser muito grande. Eu estou saindo dessa já num estado de... Sou melhor do que ninguém, não. Mas que eu estou procurando fazer as coisas o melhor possível. Não é? Então, como tudo é lei, causa e efeito, eu devo ter numa próxima, sim, né, igual ou melhor do que essa, né? Então, mas quem está aí na corrupção, na coisa, sendo maldoso como eu já fui, pode ter certeza. Às vezes na próxima acontece igual. O sofrimento para você nessa. É muito difícil, né? Vai ser muito difícil, né? Agora é incrível, né? Como a ignorância nos cega de tal forma que a gente não pensa nisso, né? Um corrupto não pensa nisso. Não. Né? Ele não pensa que a vida dele é curta, que daqui a pouco ele não vai estar aqui. Né? Que esse dinheiro que ele quer acumular, essas riquezas, vão ficar tudo aí. E que ele vai encontrar percalços muito. Que todos aqueles que ele feriu vai ser cobrado, né?